pessoal, estamos dando início aqui ao nosso webinar sobre tendências de gerenciamento de projetos para 2023. É uma alegria, um prazer receber todos vocês aqui. Desde já agradeço pela disponibilidade, pelo tempo aí, né, dedicado. Agradecer também ao Ricardo, né, que aceitou aqui o convite para participar aqui conosco e falar um pouquinho aí sobre as tendências, né, do gerenciamento. Eu sou especialista em gerenciamento de projetos e contratos, já que é funcionando, e não vou estender muito, né, acho que o Ricardo está aqui, vou pedir para se apresentar, mas acho que é difícil se ter alguém aqui que não te conheça, né, Ricardo? Até brinco aqui, principalmente os PMPs, né? Quem não ouviu o 5 Minutes aí, PM Podcast uma vez na vida, perde PDU, né? Não ganha, não. Mas pode ficar à vontade aí para se apresentar, dar as boas-vindas aí pro pessoal. Ei, Leonardo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou falando diretamente de Las Vegas, do PMI Summit 2022, ou seja, eu dei uma escapulida ali, vim aqui para o quarto aqui para poder a gente bater esse papo rapidamente. Eu sou apaixonado por projetos, acho que é uma área fascinante, uma área que eu gosto muito. Estava conversando um pouquinho com o Leonardo antes da gente começar, então para mim é uma satisfação. Bem, a primeira coisa, assim, eu não sou dono da verdade, eu não tenho todas as respostas, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser colocar aqui, fique à vontade. O máximo que vai acontecer é eu falar que eu não sei a resposta, mas eu vou tentar o meu melhor aqui para poder tentar um pouquinho pensar no que seriam as tendências aí para o ano que vem. Tá certo, Ricardo. Obrigado, né, pela apresentação, falar aí um pouquinho. E a gente gosta, pessoal, que vocês interajam mesmo, né? Eu sempre falo que o canal aí dos comentários, ele tá aberto, né, para contribuírem, fazer perguntas e aproveitarem, né, para esclarecer dúvidas, alguma coisa que vocês queiram saber e realmente, né, que se a gente não souber, a gente fala que não sabe, mas a ideia, né, que o Ricardo ele possa, né, nos auxiliar aí e dar um pouco aí da visão dele, né, sobre a gestão de projetos. E assim, já iniciando, né, o nosso tema aqui, Ricardo, você que é uma referência tanto nacional quanto internacional na área de gerenciamento de projetos, né, tanto acredito que para mim, para muitos aqui, né, os seus livros, as suas publicações sempre são alvo aí de muito estudo, né, da gente. Então, assim, de uma forma, inicialmente, assim, de maneira macro mesmo, quais são as tendências, né, na área de gerenciamento de projetos aí para o próximo ano e se tem alguma área, né, que vai requerer mais, vai ter uma demanda maior, como que você tem enxergado isso aí, tanto no mundo, né, quanto no Brasil, em função dos vários cenários que a gente vive, né, pandemia, guerra da Ucrânia, crises, mudança de governo no Brasil, isso tudo acaba influenciando a gestão de projetos. Então, gostaria de ouvir aí um pouquinho de você sobre isso. Então, beleza. Bem, vamos tentar dividir a minha explicação em alguns pontos. A primeira coisa é o seguinte: quanto à necessidade da gestão de projetos, né? Bem, o que nós estamos vendo é que a necessidade de gestores de projetos, pessoas com essas habilidades, ela vem num crescente muito grande ao longo dos anos, e essa tendência vai continuar. Uma coisa importante, assim, eu sempre digo isso: se a gente vai chamar essas pessoas de gerente de projeto, gerente de produto, implantador, isso para mim é irrelevante o nome que você vai querer dar para essa função. Mas a função de transformar ideias em resultado, essa vai ser a tônica do trabalho de qualquer um. Então, o que eu tenho visto como tendência? Primeiro, essa habilidade se torna um diferencial competitivo muito grande para as organizações. Então, acho que isso vai ser uma tendência, e tem sido já uma tendência grande. Agora,
O segundo ponto que eu queria falar é que talvez o gerenciamento de projetos como nosso, principalmente como eu, que tem um pouquinho mais de tempo trabalhando com isso, não vai ser talvez como eu aprendi 20 e tantos anos atrás, que é assim, você planeja e tenta executar e tenta evitar o máximo possível de variação para você entregar lá do outro lado. O que a gente tem visto hoje é que gerenciar projetos é muito mais a nossa capacidade de reação, a nossa capacidade de administrar e absorver as mudanças, a nossa capacidade de nos adaptar, a nossa capacidade de lidar com a incerteza com esses ambientes complexos. Então, apesar da essência de conectar ideias a resultados continuar sendo a mesma, o modelo mental mudou. Né? O modelo mental daquela estabilidade de fazer um plano, pôr na parede e esperar que ele aconteça, bem, nem há 20 anos atrás era assim, mas hoje definitivamente não é, porque o que a gente tem visto como tendência é ciclos de vida cada vez menores. E por que nós estamos vendo ciclo de vida cada vez menores? É por isso que nós estamos falando dos métodos ágeis, desenvolvendo produtos mínimos viáveis o mais rápido possível. Quando a gente fala de sprint de 2 semanas, você quer que a cada 2 semanas tenha alguma coisa sendo entregue. Por que esses ciclos curtos? Porque ciclos curtos estão menos sujeitos à volatilidade e à incerteza. É igual eu falar para você assim, tenta traçar um horizonte para você de 2 semanas, é uma coisa. Se eu pedir para você traçar um horizonte para você de 2 meses, é outra coisa. Se eu pedir para você traçar um horizonte para você de 2 anos, é bem diferente. Então, o que acontece? Você reduz. Então, cada vez mais nós estamos vendo ciclos de vida mais reduzidos e nós estamos vendo o quê? Essa adaptabilidade como uma marca. Então, eu acho que essa é a grande tendência do nosso trabalho, ou seja, nós mesmos nos reinventarmos, apesar de termos aquele objetivo de conectar ideia e resultado, a gente está o tempo inteiro se reinventando para entender como é que a gente vai conseguir fazer isso da melhor forma. Tá certo, Ricardo. E já que você tocou aí no assunto do ágil, né, eu vou até mudar um pouco da ordem aqui, porque realmente essa questão de adaptar, ela é imprescindível. E hoje todo o nosso planejamento ele sofre aí diversas variáveis, né, que ele muda o tempo todo. Não existe, igual você, há 20 anos atrás não existe algo cravado na pedra, e hoje ainda mais isso é uma realidade para a gente, né? A gente tem que se flexibilizar e estar preparado aí o tempo todo. E a gente sabe, né, que existe aí na nossa área, infelizmente tem uma turminha aí que é extremamente defensora do ágil, outros são dependentes do tradicional, do híbrido, e assim, no fim o que importa é entregar valor, né? Como que você enxerga assim a questão da adaptabilidade, né? A agilidade em si, então, assim, não é nem um conceito, mas é uma prática que não tem como ela fugir da nossa rotina, do nosso dia a dia, a gente tem que ser assim, mas essa questão de defesas de metodologia A, metodologia B ou C, como que você enxerga isso e assim, na sua visão, né, não sei se é uma dica ou um conselho para a turma que está vendo aqui de como proceder, né, em relação a isso, para a gente, na realidade, não divergir, mas que as ideias possam contribuir para convergir para o bom gerenciamento de projetos. Bem, Leonardo, essa é uma pergunta talvez que eu escuto quase todo dia, as pessoas falando isso. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a gente tem que estar sempre muito atento quando a gente escuta esses modelos doutrinários, seja ele qual for, assim, achei a solução dos seus problemas, porque a gente lá no fundo, a gente adora ser iludido, né, achando que tem uma fórmula fácil, uma fórmula mágica que resolve todos os problemas e acaba com todas as nossas dúvidas. Eu queria essa fórmula e eu acho que todo mundo que está ouvindo queria também. Mas qual é a questão aqui? É o seguinte, o ágil é excepcional quando você está fazendo um trabalho exploratório, quando o custo de correção e adaptação é baixo, e quando você tem um mercado menos regulado. Ou seja, quando você tem um processo de inovação, por exemplo, quando você está assim, vamos explorar alguma coisa que não existe.
Então, aquilo ali, se fazer um sprint, fazer a retrospectiva, etc. E olha, desculpa, abri um parênteses. Eu quero falar isso de cadeira, tá? Porque eu virei PMP em 1999, eu virei Scrum Master em 2009, pouca gente estava falando. Eu sou certificado em SAFe, eu sou certificado em Prince, eu sou certificado pela IPMA como nível A. Então, assim, vamos dizer, eu falo todos os idiomas, então, e eu não tenho uma preferência A ou B ou C. Eu tenho uma preferência para aquilo que funciona. Então, não existe um método melhor ou um método pior. O que existe é um método mais adequado para aquele cenário e aquele tipo de empreendimento e um modelo menos adequado. Vou dar um exemplo para você. Se você está desenvolvendo, por exemplo, uma usina hidrelétrica num mercado altamente regulado, que é o mercado de energia, não dá para fazer MVP, não dá para você falar assim, vamos colocar aqui a turbina e vamos começar a gerar energia antes da licença sair e aí a gente vai testando. Isso não existe, sabe? Isso não existe. O que você pode é implementar mecanismos para acelerar esse processo, mas não existe você conseguir fazer isso. E quando você faz isso, mesmo no mercado que até então não é regulado e não consegue controlar, vira o que aconteceu com a cryptocurrency, com a FTX. Se vocês lerem um artigo do Financial Times, que saiu há poucos dias atrás, falando da zona, desculpem o termo aqui, da zona que era. Por quê? Ou seja, os caras andaram tão rápido, que deixaram um rastro de destruição. Hoje eles não conseguem. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eles não conseguem saber quantas contas bancárias a FTX tinha. Quantas contas bancárias? Eu estou dizendo, acho que anteontem eles acharam 800 milhões de dólares numa conta. Ou, isso não dá para acreditar, concorda? Queria achar, viu, numa conta minha. Porque foi o ágio levado a esse extremo no meio do caos. Então você tem que entender que cada ferramenta, por exemplo, se você vai construir um aeroporto, não tem jeito de você fazer um MVP assim, pega um trator, faz uma terraplanagem aí, começa a pôr avião para subir, para descer, e vamos fazendo um teste, qualquer coisa a gente ajusta e muda ali em 30 graus a pista. Não existe, cara. Uma mudança dessa custa 200 milhões de dólares. Então você tem que entender que cada caso é um caso. Agora, é lógico, no caso de software, que é um caso mais... O modelo ágil encontrou a sua casa. Encontrou a sua casa. Por quê? Porque ali você tem um processo que é facilmente ajustável, você tem um processo que é facilmente replicado, você consegue desenvolver em uma menor escala. E como a área de tecnologia é uma área que tem tomado um porte enorme no trabalho em projetos, o ágil se tornou fundamental. Então, o que eu queria dar de recado, talvez para as pessoas, é que não tem um método certo ou errado. E você, como gerente de projeto, o que é importante? É você dominar essas escolas, sabe? Você ser eu brinco, um poliglota nisso. Ter um canivete suíço onde você use cada uma das técnicas na hora que elas são as mais adequadas. E aí você usa, aplica e desenvolve cada uma dessas técnicas. Então, acho que é isso que é muito importante, que as pessoas tenham. Então, não adianta você chegar e falar assim, não, eu vou fazer só tradicional, eu vou fazer só ágil, eu vou fazer só... Não, na verdade, os projetos na vida real, que é o que eu vivo, né, o meu ganha-pão é ajudar empresas nos projetos reais, cara, é uma mistura de tudo, eu misturo tudo, qualquer coisa que funcione. Olha, eu vou dizer, cara, se alguém criar uma bola de cristal aí que me ajude a identificar risco, eu vou comprar a bola de cristal, cara. Eu quero qualquer coisa que me ajude a resolver o meu problema, independente do nome. Então, acho que é isso que é uma das coisas. Então, a gente tem que parar com essa briga boba aí, que esse lado é melhor. Eu adoro conversar com as pessoas que têm essa visão, porque eu falo assim, você não entendeu até hoje o que você quer. Você não quer usar o método A ou B, você quer entregar bem lá do outro lado, é isso que interessa. Tá certo. Ricardo, e muito importante, igual você disse aí, tem projetos, né, igual uma hidrelétrica, realmente não tem jeito, mas eu vejo a questão do ágil aí muito forte na Amazon, né? Até li o livro sobre as cartas do Jeff Bezos, onde ele incentiva, né, o uso da agilidade, a inovação, o MVP, mas é claro que ele tem
um risco, ele tem um custo calculado para isso, porque isso custa dinheiro, né? E até onde ele vai inovar, até onde ele está disposto, né, a correr o risco, porque dependendo também, ele pode perder, mas dependendo da invenção ou do MVP, do que for criado, ele vai ganhar muito mais na frente. Então, é o que você falou, depende do projeto, né, depende do ambiente. Nós estamos com alguns comentários aqui, Ricardo. Primeiro aqui do Felipe. Mas isso depende do tipo de projeto, né, Ricardo? Grandes CAPEX de engenharia continuarão com a visão de sempre, né? FEL, Prince 2, etc. Eu acho que é o que você falou aí, né, um pouco. Ô Felipe, eu concordo com você. É claro, esses projetos vão estar usando o FEL, né, que é o Front-Ended Loading, vão estar usando o Prince, vão estar usando o PMBOK ali até a 6ª edição, esse conceito de processo. Agora, o que não significa que você não pode usar mecanismos que vieram do mundo ágil, como, por exemplo, comunicação, como, por exemplo, o Daily Scrum, o Scrum diário. Por que não você fazer uma reunião todo dia de manhã no seu projeto, mesmo que seja um projeto de infraestrutura, para discutir o que o pessoal vai fazer aquele dia? Percebeu? Então tem coisas que você pode usar pedaços, até mesmo sem alterar, vamos dizer, o DNA ou a espinha dorsal que você está fazendo, que é, por exemplo, o Prince 2, ou que é, por exemplo, FEL. Tá, mas eu concordo com você. Agora, uma coisa que me incomodou um pouquinho na pergunta sua, Felipe, foi que você falou assim, vai continuar tudo mesmo. Os próprios modelos, vamos dizer, incrementais, ou que a gente chama de tradicionais, ou cascata, eles mudaram muito. Então, se você olhar, eu quando fiz a minha prova do PMP em 1999, eu fiz com o PMP, o PMBOK versão 3, para a 3ª edição, sabe, mudou, sabe, assim, mudou absurdamente os processos, etc. Então, não vamos imaginar que porque o método é o meu. Hoje nós temos ferramentas vindas nesse modelo incremental que podem ajudar enormemente e acelerar muito mais os projetos se a gente comparar com como eles eram gerenciados há 20 anos atrás. Tá certo. Temos aqui um outro comentário, na realidade uma pergunta do Jonas. Esses ciclos de vida curtos são válidos para todas as indústrias? Não consigo ver isso na construção civil, por exemplo. Bem, Jonas, esses ciclos de vida curtos, eles são muito característicos de projetos de tecnologia. Então, por exemplo, quando a gente fala em Scrum e fala um ciclo de 2 semanas, é porque a cada 2 semanas você produz um determinado entregável. Na construção civil, eu já vi, principalmente nos Estados Unidos, construções muito grandes usando conceitos de agilidade no modelo incremental. Por exemplo, você constrói um prédio de muitos andares, em Nova York é bastante comum você constrói um prédio de muitos andares, e você já começa a ocupar os primeiros andares enquanto outros andares estão em construção. É sério, você não constrói o prédio inteiro ao mesmo tempo. Você cria uma estrutura onde você constrói assim, os 10, 15 primeiros andares. Aí eles já são ocupados enquanto você está construindo outros andares. Ou seja, o que você está fazendo? Você está antecipando o seu ciclo de vida. É lógico, você não vai conseguir reduzir isso para ter um ciclo de inovação a cada 2 semanas. Mas, de repente, ao invés de ter um ciclo a cada 1 ano, você vai ter um ciclo a cada 3 meses, por exemplo. Então são exemplos em escalas diferentes onde você pode aplicar isso. Ô Ricardo, e esse exemplo aí do prédio, né, ele acaba virando, como é uma obra, o pavimento é tipo, né, ele é repetitivo, então fica até mais fácil de dividir aí, né, em sprints, em entregas. Isso, você pode usar inclusive linha de balanço, você pode usar várias técnicas para poder acelerar, mas uma coisa que é interessante desse você já está vendendo, ocupando e gerando receita. Então, o que está acontecendo? Você está antecipando o seu fluxo de caixa. Se a gente falar em Project Finance, que é muito comum, o que é o grande problema do modelo incremental? É que você só vai conseguir oferir resultado e benefício do projeto depois que o projeto conclui ou quando o projeto está muito próximo de concluir. Desse jeito, o que você está fazendo? Você está conseguindo antecipar fluxo de caixa, porque a partir do momento, vamos supor que você está alugando, a partir do momento que você tem andares já prontos alugados, você já está gerando
o resultado e antecipando o resultado enquanto você está fazendo o resto. Então, essa é uma vantagem grande de um modelo como esse, se você consegue. Lógico, existem requerimentos, existem aspectos legais, e inclusive várias empresas têm feito isso. Por exemplo, quando você pega uma usina hidrelétrica nunca, como você vê Belo Monte, você vê Baguari, ela nunca começa com todas as unidades de geração acontecendo simultaneamente. Ou seja, o que você faz? Você começa 2 máquinas, depois mais 2, depois mais 2. O que você está fazendo? Por quê? Porque você está tentando antecipar a sua geração de caixa. Né? Essa é uma tendência grande. E é a mesma essência que a gente tem para os projetos de tecnologia. O que você está querendo? Você está querendo entregar para o cliente para quê? Para acelerar a sua capacidade de vender, sua capacidade de receita, sua capacidade de aumentar o número de assinantes. Por exemplo, se você é um Netflix, por exemplo, você está buscando fazer isso. Por que hoje, Leonardo, só para te dar curiosidade, por que muitas vezes você tem série de televisão? É porque é uma forma rápida, porque uma coisa é eu gravar um filme de 2 horas, outra coisa é eu gravar 30 minutos, porque eu já consigo colocar isso no ar, a partir do momento que eu tiver 3, 4, 5 episódios, eu já coloco aquele ali no ar e eu já começo o quê? A capitalizar e a gerar benefício, enquanto eu vou escrevendo os outros capítulos. Tá certo. Ô Jonas, só para contribuir com você, eu sou engenheiro civil também, eu já vi aplicação em algumas obras e depois entra no site da scruminc.org, que é do Jeff Sutherland, é um dos criadores aí do Scrum, até sou também Scrum Master certificado pela Scrum Inc. E lá ele tem alguns cases lá, algumas orientações sobre o uso do Scrum na construção civil, talvez te ajude aí, né, em algumas... Nós somos, Leonardo, nós dois somos engenheiros. Eu sou, na verdade, a minha formação é em engenharia química, mas eu tenho mestrado em produção e doutorado em engenharia civil. Doutorado em civil, né? Então nós somos todos engenharia, onde, vamos dizer, eu aplico talvez a maior parte do meu conhecimento em projetos. Em obra civil, tá certo. Temos aqui um outro comentário do Felipe. Ricardo, já que estamos falando de tendências, há poucos anos você falou que a inteligência artificial seria incorporada à gestão de projetos. Sua visão se mantém? Ainda não ouvi falar em aplicações práticas. Bem, vamos lá. Ótimo. Desculpa, Leonardo, qual que é o nome dele? Desculpa. É o Felipe Moraes. Tá. Oi, Felipe. Deixa eu te contar, cara. Hoje eu estava aqui, a palestra de abertura da conferência que eu estou foi da Amy Webb, que trabalha com futurologia, e ela falando sobre inteligência artificial. Bem, eu acho que a inteligência artificial já está ocupando vários espaços. Hoje você já tem, por exemplo, não sei se você sabe, mas quem tem, por exemplo, usa mecanismos como o PPM da Microsoft, por exemplo, você tem Microsoft Machine Learning Service, onde você consegue usar mecanismos de machine learning que são formas um pouco menos estruturadas de inteligência artificial para isso. O processo, ele é lento, e eu vou te explicar, ele é lento porque a maior parte das informações que existem hoje em projetos são furadas. Não é um problema da tecnologia, é um problema da informação. Vou te explicar. Toda vez que você precisa usar mecanismos de inteligência artificial, você precisa ter dado. Então, por exemplo, por que o Facebook consegue te atingir certinho com aquela propaganda, com aquele post? Porque o Facebook, ele grava cada vez que você deu um like, cada vez que você interagiu, etc. Então, ele consegue aprender com o que você fez. Qual que é o grande problema dos projetos? É que é o seguinte, cara. Eu vou te dizer que a grande maioria dos projetos, ninguém guarda nada. Ninguém faz nada. Então você não tem uma informação confiável para poder dizer o seguinte: aquela equipe fazendo aquele tipo de trabalho, qual é a produtividade daquela equipe? Para quê? Para que eu consiga botar no algoritmo e ter uma informação para que ele aprenda. Por que esses algoritmos de inteligência artificial são excepcionais, por exemplo, quando eu tenho sistemas um pouco mais fechados, como por exemplo um jogo de xadrez ou um jogo de Go? Por quê? Porque as regras do jogo não mudam. Você concorda comigo? A peça sempre move daquele jeito. Então, o que acontece? Chega num ponto em que você fez um treinamento onde você praticamente dominou aquele jogo. Agora, o nosso jogo, gerenciar projetos, é muito aberto.
Então isso leva muito mais tempo. Agora, o que eu quero dizer é que muito do trabalho que um PMO está fazendo hoje, muito do trabalho de gerar reporte, muito desse trabalho de gerar um pedido de conta, de gerar um trabalho operacional, de fazer uma estimativa inicial de prazo, de gerar um plano de projeto de um projeto simples, isso tudo já está muito próximo e virando mecanismos de gestão de projetos. Eu, por exemplo, hoje sou do Advisory Board, sou da diretoria de uma startup na Estônia chamada Iera. E ela está fazendo o quê? Mecanismos de aumento de produtividade através de, vamos dizer assim, vou explicar de uma forma mais, é igual plano de milhagem, sabe? À medida que você vai fazendo microentregas, você vai acumulando pontos no seu cartão de milhagem. Isso além de salário, além de bônus. E esse cartão de milhagem você troca por benefícios que você pode ter, entendeu? Por benefícios que você pode ter. Isso tudo usando inteligência artificial para entender qual é o tipo de benefício, qual é a quantidade de pontuação que vai transformar o seu comportamento para que você produza. Então, por isso que eu falo. Agora, é uma direção de viagem, a gente ainda não chegou lá, mas é uma direção de viagem sem dúvida nenhuma. Eu não iria desprezar de forma nenhuma a inteligência artificial com uma orçamentação, avaliação de risco, cronogramas, alocação de pessoal, todo esse pedaço. Agora, eu já vejo muito mais dificuldade para a inteligência artificial em negociação, motivação, aspectos relacionados ao que o PMI chama daquelas power skills, né? Ou seja, as nossas habilidades mais soft skills, exatamente. E assim, a questão da inteligência artificial, acho que mesmo, né, se não, assim, não viu ainda muito na prática, mas acho que é um caminho sem volta para várias áreas aí, né, que realmente vai... o próprio smart contracts, né, os contratos inteligentes aí que a gente vê surgindo, né, ainda está um pouco tímido, mas com certeza, né, vai chegar um momento aí que já vai se popularizar e a gente vai poder ouvir falar mais. Ricardo, nós temos aqui um comentário também do Felipe falando que já usou o Kanban em grande projeto e funcionou muito bem. O Jonas está falando aqui que ele atua na construção civil, manda a informação por escrito. Ô Jonas, a informação é sobre o site da Scrum Inc, que você puder colocar aqui, depois eu vou responder os comentários aí, eu encaminho sim. Só fazer um comentário, o Kanban eu amo, eu sou um fã, inclusive eu tenho um vídeo no YouTube sobre Kanban, eu sou fã, e Kanban eu acho ótimo e eu uso pra caramba. E outra coisa, você não precisa usar o projeto todo, você pode usar para um pedaço do projeto, você pode usar para por exemplo, para um squad, para um pequeno time, né, para um esquadrão seu, você pode usar. Então, assim, eu adoro Kanban e uso Kanban o dia inteiro. Tá? Eu uso Kanban o dia inteiro. O Kanban é essa visualização do tempo do trabalho e esse sistema que a gente chama de pool, né, de você vai puxando, eu acho ótimo e limita violentamente o trabalho em progresso. Eu nem estou discutindo que Kanban não deve ser usado em projeto grande. Está aí um exemplo de um tipo de ferramenta que vai te dar agilidade independente do método que você está usando. E é simples, né? Inclusive para o projeto pessoal. Eu tenho um quadro Kanban aqui do lado, os post-its, né, para anotar e vai ajudando mesmo, né? E é bem legal, bem bacana. A gente tem que ter essa habilidade. Eu faço também direto. É bem legal. Pessoal, nós já estamos aqui, né? Tá faltando 10 minutos para encerrar. Eu vou tentar... Tem mais alguns assuntos aqui na pauta. A gente tem mais uma pergunta aqui também, tá, ô Ricardo? Eu vou... Tem uma pessoa não está identificada, tá? Como LinkedIn User. Boa noite, Ricardo e Leonardo. Por favor, Ricardo, como você vê a tendência de projetos em função das mudanças climáticas? Obrigado. Bem, eu acho aqui, eu acho, inclusive, uma área que eu estou estudando, eu vou publicar agora um artigo sobre isso. Eu acho que essa parte de ESG, que é ambiente, sociedade, né, o social e a governança, está virando uma peça central dentro do ambiente de projetos em que a gente vive. E eu acho que nós vamos ter muitos projetos sendo criados no intuito de combater o aquecimento global e as mudanças climáticas, essa é a primeira coisa. E nós vamos ter muitos projetos
que vão ter nas mudanças climáticas elementos fortes de risco, ou seja, de risco de disruptura de cadeia de fornecimento, risco energético. Então, eu acho que nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, a mudança climática, até colocando acima e além de projetos, é um desafio global para todo e qualquer negócio, assim como a guerra, né? Assim como energias renováveis, né? Ou seja, nós estamos vendo, por exemplo, olha o que eu moro na Europa, olha o que a guerra na Ucrânia está gerando no continente inteiro, né? No mundo inteiro, mas no continente inteiro, e que a gente jamais pensava nisso há, vamos dizer, algum tempo atrás, entendeu? A gente pensava algum tempo atrás. Só um minutinho. Ao vivo, gente, ao vivo acontece. Ao vivo com a pessoa que vai arrumar meu quarto entrando aqui, né? Então, são os riscos naturais, mas isso eu vou dizer, cara, depois do Covid, essas coisas, eu já, assim, eu vou te contar, cara, eu já fiz reunião com gente que cachorro pulou, criança começou chorando, a gente aprendeu a lidar com isso, mas aqui deu super, super tranquilo, a pessoa vai voltar daqui a uns minutinhos aqui. Agora, aonde eu estou falando é o seguinte, a mudança climática ela é um fator importante. Como vai ser um fator importante essas outras dimensões, a recessão global, a mudança no tipo de mão de obra. Por exemplo, eu estava conversando recentemente com o vice-presidente de recursos humanos da Volkswagen no Brasil, ele me falou, Ricardo, o maior desafio que nós temos hoje com relação ao pessoal não é o pessoal que, entre aspas, está saindo da Volks para ir para uma outra montadora, etc. Não, é o pessoal que está saindo da Volks e indo trabalhar no exterior sem sair do país, ganhando em dólar, etc. A pessoa continua no mesmo lugar, sentada na mesma mesa, só que trabalhando agora para uma empresa na Holanda. Então, olha que loucura. Você concorda comigo? Isso é uma loucura. Isso é um vetor de mudança muito relevante. E nós vamos ver assim como mudanças climáticas, etc. Tá certo. Temos aqui só um comentário do Felipe, né? Perfeito, faz sentido ter a massa de dados no PPM da vida, por exemplo, projetos que têm a mesma característica, paradas de manutenção anuais, etc. É possível melhorar sempre. Obrigado. Acho que é isso, né? E a gente agora, né, uma pergunta que eu queria te fazer, Ricardo, é sobre um conceito, né, que eu ouço aí você falar, acho que você gosta bastante do Nassim Taleb, né, sobre o antifrágil, né? Como que, assim, para quem não conhece, né, falar um pouquinho sobre antifragilidade, como que o conceito aí do antifrágil ele contribui aí para a carreira, para a vida profissional em relação ao gerenciamento de projetos, né? E a partir disso aí as dicas, né, que você daria para a turma aí, se é uma característica, né, que vale a pena desenvolver, estudar, dentre outras também aí que são importantes para o desenvolvimento, né, do profissional dentro da rotina e do dia a dia de gerenciar projetos. Beleza. Bem, a primeira coisa, eu já li o livro do Nassim Taleb 2 vezes. E a primeira vez que eu li, eu achei legal. Mas sabe aquele negócio não colou tão forte, sabe? Colou, achei, pô, que livro legal, tal, mas assim, no meio da minha vida, passou o livro, pus lá na prateleira, tal. E aí, cara, assim, a coisa de uns 2 anos por aí e tal, eu falei assim, pô, cara, acho que eu vou voltar lá naquele livro. De vez em quando eu gosto de fazer isso, e deixa eu dar uma olhada nele de novo, né? E eu marco muito os livros e tal, aí eu comecei a reler de novo. E aí, sabe, eu acho que eu estava mais preparado, não sei, minha cabeça estava mais preparada para entender aquela situação. Aí o que aconteceu, cara? Aquilo abriu para mim um caminho. Porque eu falei o seguinte, sabe qual que é o grande problema? O grande problema é o seguinte, ninguém quer ser frágil. Né? Frágil é aquilo que quebra, aquilo que se rompe. Ou seja, se eu pegar um copo aqui, um copo de vidro, e deixar ele aqui, ele cair, ele quebra. Por quê? Porque ele é frágil, ele não resiste ao choque. Ninguém quer ser frágil. Só que eu fui criado
E talvez a grande maioria de vocês que estão ouvindo é para ser o oposto ao frágil. E sempre o oposto ao frágil é o que a gente chama de robusto. É assim, como é que eu consigo criar uma estrutura que você pode bater e eu não quebro? Sabe, vamos virar um copo de aço, porque aí ele cai, ele não quebra, ele não deforma. Isso era a minha cabeça, ou seja, era o quê? Eu ficava lutando o tempo inteiro para ficar robusto, para assim, pode me bater que eu vou resistir, pode me dar um choque que eu vou resistir. E aí, cara, veio o Nassim Taleb e falou assim, mas peraí, cara, tem um negócio que vai muito mais além do que isso. É o seguinte, imagina se a cada vez que você tomar uma pancada, você fica mais forte. Isso é o antifrágil, ou seja, o antifrágil é aquele que se beneficia com o estresse, com o caos e com isso, e ele cresce com isso. E por que eu acho que esse é um cenário? Porque é a única forma, não tem jeito da gente resistir ao caos. Uma hora a pressão vai ser tão grande que nós vamos nos tornar frágil, ou seja, talvez esse copo, essa garrafinha de plástico aqui, ela é resistente para cair dessa mesa aqui, mas talvez se eu pegar uma faca e perfurar, ela não vai ser resistente. Então, como é que eu consigo, então, mover essa fronteira? E aí veio o conceito de antifrágil. E é o conceito que eu falo, eu gosto de dar um exemplo assim, muito simples, o exemplo do nosso próprio músculo. Quando você vai numa academia fazer musculação, o que você está fazendo? Você está indo lá e machucando o seu músculo. Você põe um peso forte que você quer machucar, fazer uma micro lesão. Para quê? Para que o músculo, quando voltar, ele fala assim, agora eu vou voltar mais forte e aquilo ali não vai acontecer de novo. Isso é um mecanismo antifrágil. Concorda comigo? É um mecanismo antifrágil, ou seja, para o seu músculo crescer, você precisa da pancada. Você precisa do agente estressor. Sabe? E é isso que eu falo hoje, porque eu, por exemplo, eu falo isso para minhas filhas, etc. A gente, como profissional, a gente tem que imaginar que cada desafio, cada oportunidade, cada problema que a gente tem a cada momento é para nós uma oportunidade de quê? De dar um salto. De dar um salto. De dar um salto. De se tornar o quê? Mais antifrágil. Mais antifrágil. De aprender e de dar um salto. Então, assim, por isso que eu brinco muito, assim, um exemplo, assim, você quer educar de uma forma errada o seu filho, é só você colocar seu filho num ambiente super protegido, porque quando você super proteger, o que vai acontecer? Você não vai desenvolver essas características de antifragilidade. Então, o que é preciso? É preciso, sabe, bater. Lógico, você não pode pegar e fazer uma musculação com 500 quilos e rasgar tudo, porque aí não é antifragilidade, porque aí você foi frágil. Agora, o que você faz? Você vai pondo peso, vai entendendo aquele ambiente de estresse. E eu acho que a minha carreira, eu busquei o tempo inteiro tentar fazer isso comigo, ou seja, eu acordo, Leonardo, eu falo isso assim com toda a humildade, cara, eu acordo com o mesmo medo de ser o Leonardo de todo mundo que está me ouvindo. Eu não me acordo assim, porque o Ricardo está mais velho, porque o Ricardo ele construiu uma carreira, que o Ricardo está no direito de sentar e falar, agora eu estou robusto o suficiente para sobreviver. Eu não estou, não. Então eu estou o dia inteiro ali me provocando, eu estou o dia inteiro estudando, o dia inteiro correndo atrás, para tentar me tornar mais antifrágil. Ou seja, ele é um processo, porque assim, o que era antifrágil há 10 anos atrás é frágil hoje. Concorda? É frágil hoje. Com certeza. Então, o que nós estamos o tempo inteiro a andar um pouquinho e conseguir? Eu acho que essa era a dica que eu queria dar. Ou seja, e como que você desenvolve essa antifragilidade? Primeiro, estudando muito. Segundo, assumindo desafios. Sabe assim, fazer projeto fácil não vai te empurrar para lugar nenhum. O que vai te empurrar para lugar legal é fazer projeto difícil. O que vai te empurrar é você sempre estar buscando romper aquele seu limite. Então, assim, se você está ali, eu estou aqui
minha vida é super tranquila, não sei o que. Bem, é legal momentaneamente, mas é um ponto de desconforto, porque pode ser que não fique assim tanto tempo, entendeu? Pode ser que isso contribua para que você fique frágil. É igual ficar em casa deitado na cama o tempo inteiro. Você acha que sua musculatura vai crescer ou vai diminuir? Concorda comigo? Com Então, certeza, tudo né? é exercício. Por isso que eu falo isso sempre para vocês. Esse exemplo aí da musculação é perfeito, porque, né, são as microlesões que, né, que faz o músculo crescer. Assim, quem eu sou hoje é exatamente isso. Eu sou produto de milhões de lesões que eu fui tendo ao longo da minha vida, milhões de coisas que eu fui fazendo, desafios que eu fui aceitando, coisa que deu certo, coisa que não deu tão certo. Isso tudo foi empurrando e fez eu virar quem eu sou. E hoje é a mesma coisa. Hoje eu estou fazendo isso e amanhã eu estou fazendo isso. Ou seja, isso é um processo permanente de adaptação, entendeu? Tá certo, Ricardo. É muito, muito bom, né, a gente ter conversado. Até tem um comentário aqui do Felipe. Bate-papo gostoso depois de um dia muita porrada, né? Quem trabalha com projeto, empresas, vamos saltando degrau a degrau. É isso aí. Eu, por mim, gente, eu falo para você, né? Eu falei com o Leonardo, eu ficaria aqui, poxa, a gente ficaria aqui batendo um papo muito tempo, mas eu hoje, assim, é um dia super importante para mim, eu não posso ainda compartilhar com vocês, mas vai ter um evento do PMI daqui a pouco, que é um evento que vai ser muito importante para mim, então por isso que eu falei que eu não podia ficar mais, que eu preciso agora me arrumar aqui rapidamente e descer para lá para estar no evento, mas, Leonardo, foi um prazer, cara, adoro escutar esse seu sotaque mineiro, apesar de eu sou mineiro, mas assim, como eu já não fico aí tanto tempo, super, super legal, e assim, obrigado, eu desejo para você, Leonardo, muito sucesso aí no seu trabalho, cara, muito sucesso nessa iniciativa sua, e assim, o que eu puder ajudar, você pode contar comigo, e obrigado pela sua persistência, porque assim, você já me chamou há muito tempo, né, cara? São muitos meses e a gente finalmente conseguiu fazer. Conseguimos, né, eu que agradeço, né, o Ricardo, com certeza, acho que você, né, não tem referência aqui no Brasil e fora. Um dia até vi alguém no LinkedIn escalando um time, Ricardo, Finocchio, e você era o camisa 10, né, o capitão. E assim, não tem como obrigado. Não... Mas assim, obrigado. Mas a gente aqui, cara, uma outra coisa final, cara, quanto mais a gente anda para frente na vida profissional, mais humilde a gente precisa ser, cara. Eu não sou melhor do que ninguém, cara. Melhor do que ninguém mesmo. Estou correndo atrás com todo mundo aqui, tentando encontrar o meu espaço também, entendeu? Então, eu acho que é isso aí, que é a mensagem que eu queria deixar aí, finalmente, para vocês aí. Tá certo. Pessoal, agradeço aí a vocês também, né, pela presença. Se tiver alguma pergunta aí que não foi respondida, depois a gente vai dar o retorno aí nos comentários, eu respondo. E a agenda do Ricardo, realmente, ele tem que ir. E esse webinar ele vai ficar gravado aí no LinkedIn, no YouTube e no Spotify, né? Daqui mais ou menos uma semana eu devo colocar. E assim, não vou dar nenhum spoiler não, mas ano que vem tem muita coisa boa vindo aí pra gente, tá, pessoal? Janeiro aí, tema sobre BIM, planejamento e controle, com pessoas aí, né, que são referência, como o Ricardo, e sempre estão dispostos aí a nos ajudarem sempre. Beleza? Então tá bom, obrigado aí, boa noite a todos. Boa tarde, né, Ricardo? Bom um abraço para você. Até a próxima aí, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Obrigado, valeu. Um abraço. Tchau.